Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. Nesta videoaula de hoje, vamos analisar a influência das diferentes possibilidades de localização dos filtros. Vamos analisar principalmente o filtro instalado na entrada da bomba hidráulica e também na linha de retorno. Alguns comentários serão feitos em relação ao filtro localizado na linha de pressão. Muito embora em videoaulas anteriores já foi discutido a função ou as características da localização dos filtros. Então, as etapas da nossa análise de hoje são: em primeiro, nós vamos ter um entendimento do circuito, vamos abordar as características deste circuito que está mostrado que ele opera com carga negativa, comentar o comportamento do centro fechado da válvula direcional e também, ao final, vamos estar analisando questões de perda de carga e influência de tamanho do filtro nas linhas de sucção e de retorno. Para iniciar o nosso vídeo, vamos analisar os parâmetros que foram selecionados para realizar essa simulação. Então, nossa bomba hidráulica foi parametrizada para um deslocamento volumétrico de 20 centímetros cúbicos por revolução e essa bomba está operando com um motor elétrico de 4 polos, ou seja, em torno de 1780 RPM. Os dois filtros, chamados aqui de 0F1 e 0F2, eles foram configurados inicialmente para uma vazão de 35 litros por minuto, gerando uma perda de carga ou um diferencial de pressão de 0,1 bar. Da mesma forma, as válvulas foram configuradas, as válvulas direcional e de alívio 1V1 e 1V2 foram configuradas para a mesma vazão, porém com uma perda de carga de 2 bar. O motor hidráulico, que está acoplado a uma carga negativa, que gera um torque de 6 Nm, ele tem um deslocamento volumétrico de 8,2 centímetros cúbicos. Observem que o tamanho da bomba é maior que o tamanho do motor e, por consequência, a rotação do motor ela pode estar bem acima da rotação da bomba hidráulica. Também foram instalados medidores de vazão na saída da bomba e na entrada da válvula de alívio, a fim de analisarmos a distribuição da vazão no circuito, além dos vários manômetros usados com o objetivo de verificarmos as pressões e as perdas de carga geradas pelos componentes. Se nós pressionarmos o comando iniciar de simulação, nós vamos já observar alguns fenômenos. O primeiro deles é que a nossa válvula direcional 1V2 é uma válvula com centro fechado e, portanto, está bloqueando todas as vias. E essa ação de bloqueio de todas as vias, ela impede o movimento do motor hidráulico que opera com carga negativa, ou seja, essa carga ela está puxando o eixo em um sentido no sentido vertical. Isso faz com que, em um lado das linhas de alimentação do motor, em um lado, uma das linhas fique sujeita a uma pressão mais alta e a outra linha fique sujeita a um vácuo. Então, nesse sentido, nós já conseguimos observar o sentido de atuação dessa carga ligada ao eixo do motor hidráulico, que faz ele girar nesse sentido de B, daí o fluido passa pelo motor e depois ele escoaria de A para o reservatório, caso a válvula estivesse na sua posição cruzada. Também a própria configuração da válvula direcional faz com que, enquanto ela estiver na sua posição central, além do atuador permanecer parado,
toda a vazão da bomba deve estar sendo enviada para a válvula de alívio, que foi, nesse caso, regulada para abrir uma pressão de 65 bar, o que significa que toda a energia que está sendo enviada para a bomba através do motor elétrico está sendo desperdiçada e dissipada através da válvula de alívio, uma vez que o fluido retorna para o reservatório. As perdas de carga nos dois filtros, tanto no filtro da sucção quanto no filtro da pressão, estão correspondendo aos ajustes que foram feitos nas curvas desses respectivos filtros. Ambos estão gerando uma perda de carga de 0,1 bar. Quando nós procedemos o comando de atuação da válvula direcional, através de uma alavanca e uma alavanca com trava, essa válvula pode assumir tanto a posição paralela da esquerda quanto a posição cruzada da direita. Quando a válvula assume a posição da esquerda, isso indica que a carga está sendo elevada, ou seja, está subindo. Quando a válvula assume a posição da direita cruzada, isso significa que a carga está baixando. Com o objetivo de evitar que essa carga desça de forma descontrolada, foi instalada uma válvula reguladora de vazão, utilizando a metodologia meter-out, ou seja, um controle de vazão na saída do motor hidráulico, com o objetivo de reduzir essa velocidade linear de descida da carga. Vamos pressionar o comando de subida da válvula direcional. E nós já observamos que durante a subida, a válvula reguladora de vazão ela não exerce influência em relação ao controle de velocidade, uma vez que o fluido hidráulico passa pela retenção no sentido de B para A, e a carga sobe mediante uma frequência rotacional do motor hidráulico 1 a 1, o qual gira a 1739 RPM. Na sequência, o óleo é enviado novamente para a válvula direcional, passa das vias B para T, retorna para o reservatório. Do reservatório, ele novamente vai ser succionado pela bomba. Também observem que um percentual da vazão que sai da bomba, na verdade uma parcela significativa, acima de 50%, é desviada através da válvula de alívio. Então, esse ajuste da válvula de alívio faz com que a velocidade de subida dessa carga não seja tão alta, e além disso, a válvula de alívio limita a pressão do circuito hidráulico. Quando a válvula direcional retorna à sua posição central, todas as vias são bloqueadas, e quando a válvula assume a posição da direita, isso faz com que a carga esteja descendo, ou seja, o motor está girando no sentido de promover o deslocamento descendente dessa carga. Então, nós vemos que também existe uma pressão na entrada desse motor, mesmo a carga sendo deslocada para baixo. Por qual razão? Pela própria influência da perda de carga gerada pela válvula reguladora de vazão. Se essa válvula não estivesse presente aqui, então essa velocidade de rotação do motor hidráulico seria mais alta ainda, e nós observaríamos que essa região estaria sujeita a um vácuo parcial, ou seja, a salinha estaria mudando de cor para uma cor magenta, que é a cor que representa o vácuo. Vamos diminuir essa velocidade de descida, vou incluir aqui uma abertura de apenas 25%. Nós já observamos que a rotação caiu drasticamente, estava acima de 3.000 revoluções por minuto e agora está abaixo de 1.000. Não vamos entrar no mérito se essa velocidade é muito alta ou muito baixa, não é a intenção dessa análise avaliar projeto, e sim a questão da presença, da localização dos filtros. Mas, enfim, nós temos aqui ainda um estrangulamento maior da válvula reguladora de vazão, que faz com que uma parte maior da vazão esteja sendo desviada através da válvula de alívio de volta para o reservatório,
e, consequentemente, como uma quantidade menor de vazão chega ao motor hidráulico, ele diminui a sua velocidade. E todo esse aspecto é gerado em função dos ajustes das perdas de carga entre a válvula reguladora de vazão e a válvula de alívio, que já está previamente determinado a sua pressão de abertura. Se nós, então, fecharmos essa válvula e focarmos no filtro de sucção, o que nós estamos observando? Que a pressão do reservatório ela é igual à pressão atmosférica, em termos manométricos ela é igual a zero, em termos absolutos é igual à pressão de uma atmosfera. Mas como nós estamos analisando o manômetro, essa pressão então ela é nula. E na entrada da bomba nós observamos que essa pressão ela é parcialmente negativa, é menos 0,1 bar. E essa diferença entre a pressão na entrada e na saída do filtro é, como já foi visto em outros vídeos, devido à perda de carga gerada desse filtro. E isso se deve à seleção do filtro. Então, quando se vai fazer uma seleção de um componente, se observa a curva daquele componente e se define qual o melhor tamanho para ele, se é um filtro de maior ou de menor tamanho. Então, esse filtro ele gera essa perda de carga reduzida de 0,1 bar, mas ela já tende a ser uma perda de carga que causa um vácuo. Não necessariamente esse vácuo vai gerar um processo de cavitação, mas caso esse filtro venha a ficar obstruído ou sejam mudadas as condições de operação dessa bomba hidráulica, então essa situação pode mudar. Por exemplo, se nós viermos aqui no filtro, abrirmos a janela de configuração e mudarmos a curva. Então nós vemos aqui nas nossas unidades de medição, a unidade de medição, medidor de vazão, que ele está me dando uma vazão de 35,6 litros por minuto, que é a vazão da bomba hidráulica. Então, usando o 35 como referência e adotando, por exemplo, se nós tivéssemos ido no catálogo do fabricante e selecionado um filtro que, para cada 35 litros, ele me gerasse uma perda de carga de 0,6 bar. Nós dessemos um OK e selecionamos esse filtro. O que nós vamos observar já em nosso processo de simulação? Vamos observar que a perda de carga gerada, ela realmente corresponde a um valor bem próximo àquele mostrado. Então, aqui ele está dizendo que na entrada da bomba a pressão de vácuo é de menos 0,55. Então, essa bomba aqui é uma fortíssima candidata a uma cavitação. E, além disso, a nossa válvula que está realizando a proteção da linha, essa válvula de retenção com pré-carga de mola, ela também, por causa dessa saturação do filtro, ela abriu, ou seja, permitiu a passagem de A para B, indicando que o filtro está num estado de saturação ou com excesso de perda de carga. Tanto um quanto o outro, né? As duas situações são válidas. Ou seja, quando que se gera um processo de cavitação? Quando o filtro está saturado ou quando ele é mal dimensionado, então foi selecionado um filtro muito pequeno para uma vazão muito grande, de modo que ele gere uma perda de carga. Ou uma terceira alternativa seria se mudarem as condições da bomba. Então havia uma bomba no circuito com determinado tamanho, com determinada rotação. E algum indivíduo foi lá e quis mudar a bomba. Ou mudou a rotação da bomba, ou mudou o tamanho da bomba, sem consultar os demais componentes. Ou seja, ele tomou uma decisão não técnica e pode acabar isso trazendo outros problemas. Então, vamos fazer essa simulação. Vamos voltar aqui para uma condição não tão drástica, não com tanta perda de carga. Então, nós vamos dizer assim que a nossa vazão de 35 litros por minuto, nesse filtro está gerando uma condição normal, uma perda de carga de 0,2 bar. Ou seja, nós já vamos observar então essa perda aproximada de 0,2 bar na entrada da bomba, o que é possível que ainda não esteja gerando
cavitação, caso nenhum outro efeito esteja associado, né? Nós estamos apenas analisando perda de carga, não estamos analisando temperatura, não estamos analisando vazamentos em bombas e coisas desse tipo, tá? Então, entrada na bomba, pressão negativa, mas a bomba foi substituída. Então, em vez de o cidadão foi lá e trocou a bomba de 20 para 30 centímetros cúbicos de volume. Então, nós já vamos observar que uma bomba de 20 para 30 foi mudada. Consequentemente, a bomba é muito maior, 50% maior, a vazão também é proporcionalmente maior, o que indica que ela está succionando muito mais fluido para o mesmo filtro, ou seja, o filtro vai gerar uma perda de carga maior, considerando que a vazão aumentou. Então, novamente, ele vai ter problemas aí de cavitação. Mas ele pode ainda, ao invés de ter trocado a bomba, ele pode ter mudado a rotação. Ao invés de trabalhar com um motor de 4 polos, ele foi lá e colocou um motor de 2 polos que vai trabalhar em aproximadamente 3.460 RPM. Vamos chutar aqui. Então tem que estar dentro dos limites, no máximo é 3.000 RPM. Então o simulador não permite simular acima de 3.000, vamos simular com 3.000. Então também nós observamos esse efeito. A rotação da bomba aumentou de forma significativa e vamos ter problema de cavitação também nessa situação. Agora nós vamos voltar à nossa condição original de 1780 e a perda de carga voltou ao valor anterior. Se nós mudarmos aqui o fato do motor estar funcionando, estar girando para um sentido ou para outro, para termos práticos, a bomba não muda nada. Tá? Por ser uma bomba de deslocamento positivo, a vazão dessa bomba é pouco influenciada pela pressão na descarga dela. Então, nós estamos assumindo uma bomba ideal, com vazamento zero. Então, isso significa que a vazão dela vai ser sempre constante. Então, outro filtro que nós podemos fazer uma análise é o filtro na linha de retorno. Então, se nós novamente repetirmos os ajustes feitos anteriormente, uma vazão de 35 litros por minuto, isso vai gerar uma perda de carga de 0,6 bar. Não é uma perda de carga alta, mas é uma perda de carga para um filtro muitas vezes não aceitável. Tá? Os filtros da linha de sucção e de retorno devem ser filtros superdimensionados. Ou seja, a vazão da bomba, em comparação à vazão da bomba, eles devem ter devem ser 2 ou 3 vezes maior do que a vazão da bomba. As perdas de carga geradas nesses filtros devem ser bem baixas na entrada da bomba por razões óbvias, por questões aí de cavitação. Na linha de retorno, esse aumento da perda de carga nessa linha pode influenciar no comportamento de outros componentes. Por exemplo, válvulas de controle de vazão e válvulas de controle de pressão, elas são influenciadas pela pressão na linha de descarga. As válvulas de controle de pressão, nesse caso uma válvula de alívio, normalmente essa válvula é ligada ao reservatório, o que se espera que não haja nenhuma pressão significativa nessa linha de retorno. Se houver pressão alta aqui, essa válvula que foi regulada para uma abertura de 65 bar, a pressão na saída dela pode influenciar essa pressão de abertura e ela não abrir mais a 65. Ela pode abrir a valores acima de 65 bar, de acordo com esse aumento na pressão na saída dessa válvula. Muitas válvulas de controle de pressão, como válvula de sequência e válvula redutora de pressão, elas precisam ter um dreno externo para evitar a interferência da pressão na linha de descarga dessas válvulas. Então, essa é um tipo de válvula que é influenciado pela pressão na linha de retorno. Então, se nós formos um pouquinho mais drásticos aqui, colocarmos 35 litros por minuto e uma perda de carga de 2 bar, nós já vamos ver, né? Obviamente que as condições aqui não são tão lineares como a gente espera em um simulador, considerando que a equação que rege o comportamento entre vazão e diferença de pressão é não linear, então, muitas vezes o simulador também dá valores um pouco diferentes daqueles para os quais foi ajustado. Então, a perda de carga gerada nesse filtro está dando 1,60,
não é uma perda de carga significativa, mas se esse valor aumentar, então essa válvula de alívio pode sofrer com essa alteração. Da mesma forma, a válvula reguladora de vazão, ela é ajustada principalmente segundo dois princípios. O primeiro delas é a área de abertura, nós estamos ajustando aqui de 0 a 100%, esse percentual de abertura da válvula, e o segundo deles é a diferença de pressão antes e depois da válvula. Então, quando ela foi ajustada, ela tinha uma diferença de pressão. Quanto maior for a diferença de pressão, maior vai ser a vazão através de um componente. Então, a diferença de pressão mudando por meio da saturação de um filtro vai fazer com que a vazão através dessa válvula diminua. Então, se nós estivermos trabalhando com componentes de precisão que tenham velocidades pré-definidas, constantes e que não possam sofrer variações, então qualquer variação decorrente de mudanças no estado dos componentes pode também exercer algum tipo de influência. É claro que existem válvulas de controle de pressão compensadas e elas, então, elas minimizam esse problema aí de variação das condições dos componentes. Mas são dois componentes que normalmente são influenciados pela pressão da linha de retorno. Então, aqui também nós vemos essa válvula aqui, vamos pegar a válvula de retenção, ela foi ajustada, a mola dela foi ajustada para a válvula abrir uma pressão de 1 bar. Ou seja, quando ocorreu a saturação do filtro, ele está gerando uma perda de carga acima de 1 bar, isso significa que essa válvula vai permitir a passagem a fim de proteger essa linha contra esse aumento de pressão. E essa é a razão pela qual vamos pegar aqui colocar aqui uma perda de carga maior na válvula de retenção. Vamos botar aqui 3 bar. Então essa válvula vai permanecer fechada com a perda de carga indicada. Então ela está fechada, perda de carga então ela voltou para aquele valor previamente ajustado, mas essa linha está sujeita a uma pressão maior. Se nós retornarmos lá ao ajuste anterior de 1 bar, então nós vamos ver um problema que já foi diagnosticado em outro vídeo, que é, bom, a válvula protege a linha, essa é a condição mais importante, ela está cumprindo sua função. Mas nós temos alguns aspectos negativos. O principal deles é o fato de que o óleo que está passando pela válvula de retenção, ele volta para o reservatório sem filtragem, e isso, né, é um problema bastante sério, considerando que entre 70% e 75% a 90% dos problemas das falhas em sistemas hidráulicos decorrem de problemas de má conservação do fluido hidráulico, além de vários outros aspectos, entupimento de um componente, envelhecimento precoce do óleo, parada da máquina e mudança nas eficiências, né? Um componente com um óleo muito sujo, ele pode ter os seus rendimentos alterados e isso vai afetar a produtividade de uma determinada máquina hidráulica. E por fim, nós poderíamos também inserir um filtro aonde? Aqui na linha de sucção, logo após aqui na entrada da válvula direcional. Então esse filtro na linha de sucção ele vai exercer o mesmo efeito que um componente, ou seja, ele vai gerar uma perda de carga adicional. Se ele estiver saturado, essa perda de carga vai aumentar, vai diminuir a eficiência de um sistema hidráulico, mas muitas vezes esse tipo de filtro ele é utilizado na linha de pressão para proteger um determinado componente de alto custo. Então, muitos desses componentes hidráulicos apresentam folgas muito pequenas e têm que ser protegidos. Então, nesse caso, se colocaria esse filtro na linha de pressão antes desse elemento, relembrando que esses filtros são bem mais caros que os demais, né, que os outros filtros, porque a carcaça deles ela precisa ser projetada para suportar altas pressões e choques hidráulicos. Então essa seria a nossa aula de hoje, em que nós observamos a influência dos filtros e os problemas decorrentes de saturação dos filtros no circuito e nos componentes desse circuito hidráulico. Em nossa próxima aula, nós vamos fazer
um estudo da influência das válvulas reguladoras de vazão na regulagem de velocidade de atuadores. Até lá!